Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Mais uma vez estamos ao vivo aqui no Hangout sobre diabetes e obesidade com o Dr. Lair Ribeiro, nesta terça-feira, 29 de março de 2016. Sejam bem-vindos mais uma vez, vocês todos aqui do Brasil, todos os estados presentes. Até agora, já na sala aqui, 4.436 pessoas já nos assistindo. Está sendo um sucesso a nossa audiência aqui. Eu sou Fernando Betete, jornalista especializado na área da saúde há mais de 20 anos e diretor da Academia Lair Ribeiro. A Academia Lair Ribeiro é um portal de conteúdos online que reúne todo o acervo do Dr. Lair Ribeiro, em e-books, vídeos, acervo este disponível a médicos e pessoas em geral por meios de assinatura anual. Centenas de pessoas nos últimos 2 anos já tiveram a vida transformada por meio das informações desse rico acervo do Dr. Lair Ribeiro. Seja você também um assinante. Afinal, viver mais e viver melhor só depende da nossa iniciativa. Saiba mais acessando academialairribeiro.com.br. A Academia Lair Ribeiro periodicamente promove hangouts com temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida, com o Dr. Lair Ribeiro, logicamente. Em breve divulgaremos a data e o tema do nosso próximo encontro. O tema de hoje é diabetes. Destacamos o seguinte, pessoal: em momento algum estamos aqui com o objetivo de prescrever tratamentos. Os assuntos aqui tratados têm caráter informativo e científico. Sempre recomendamos que antes de quaisquer procedimentos, procurem um médico de sua confiança. Ou seja, o Hangout aqui é uma informação que estamos passando para vocês. Você já pode enviar a sua pergunta, está aí na tela abaixo de vocês que estão nos assistindo. Pedimos apenas que as mesmas estejam relacionadas ao tema deste encontro, que é diabetes e obesidade. Perguntas diferentes desse tema serão desconsideradas. Para nós, da Academia Lair Ribeiro, é uma enorme alegria estar aqui com vocês e juntos aprendermos um pouco mais com o Dr. Lair Ribeiro. Vou falar rapidamente sobre o currículo do Dr. Lair Ribeiro. O Dr. Lair Ribeiro é médico, cardiologista e nutrólogo, autor de 37 livros, 17 deles best-sellers, 26 deles são traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. É autor ainda de mais de 100 trabalhos científicos, publicados em revistas médicas americanas indexadas. Viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em 3 universidades locais: Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, chegando à vice-presidência da Ciba Corporation, hoje laboratório Novartis. Atualmente trabalha em vários países da América do Sul, América Central, América do Norte e também na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal, profissional, além de cursos voltados para médicos na área de prevenção de doenças e modulação hormonal bioidêntica. A título de ilustração e para termos ideia do quanto o Dr. Lair Ribeiro estuda e pesquisa, apenas nos últimos 2 anos fez mais de 140 DVDs médicos em assuntos diferentes. Senhoras e senhores do Brasil e do exterior, para nós é um privilégio e motivo de honra ouvi-lo, com o tema diabetes e obesidade. Dr. Lair Ribeiro, a palavra é sua. Muito boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, internauta. Prazer é nosso estar aqui conversando com vocês. Agradeço o seu tempo de estar aí me assistindo. Espero que eu tenha a oportunidade de responder a sua pergunta. O assunto hoje é extremamente sério, é uma epidemia mundial. O Brasil está nessa parte, os Estados Unidos principalmente, é de onde eu vou usar a maior parte da estatística que tem lá. Nós vamos conversar sobre uma nova doença, que a Organização Mundial de Saúde chamou de diabesidade. É aquela pessoa que é obesa e diabética. Diabesidade. Diabetes e obesidade. Então, é a doença que mais cresce no mundo, a diabesidade. E, além do problema médico per se, isso causa um problema econômico enorme nos países.
E eu vou mostrar para você aqui que a diabesidade é uma doença curável. Só que não se cura com remédio, porque ela é uma doença nutricional. Ela é devida à nossa nutrição. Nos últimos 20 mil anos, os cientistas detectaram que não houve nenhuma mudança no nosso genoma, no nosso DNA. Mas houve uma grande mudança na alimentação. E, com isso, advém uma série de doenças. Uma delas sendo a diabesidade. A obesidade mais o diabetes. O Brasil, 40% dos brasileiros adultos têm sobrepeso, pesam mais do que deveriam. O índice de massa corpórea, que nós vamos discutir em detalhes depois, é acima de 25, mostrando que nós, 40% dos brasileiros são sobrepeso, estão acima do peso. Mas eu gostaria de começar com uma metáfora. Você sabe que a Terra gira em volta dela mesma. A circunferência do Equador é em torno de 40 mil quilômetros. A cada 24 horas, a Terra faz um giro. Ela está mais ou menos numa velocidade de 1.675 quilômetros por hora. Além disso, ela roda em volta do Sol, é o chamado movimento de translação. Ela faz isso em 365 dias e 6 horas, a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Sem contar que a galáxia láctea, onde nós vivemos, onde está o sistema solar, ela se desloca a uma velocidade de mais ou menos 810 mil quilômetros por hora. Então, se você somar isso tudo, nós estamos a mais de 918 mil quilômetros em velocidade, girando no espaço. Mas você tem a percepção que você está parado, não é verdade? Apesar de você estar indo numa velocidade de quase 1 milhão de quilômetros por hora. Tá? Você tem a sensação que você está parado. Isso chama percepção. A percepção é que nós estamos parados. Nós ainda não nos demos conta, não estamos percebendo que o sistema nutricional nos ensinado nos últimos 40, 50 anos está nos levando à doença. E isso precisa ser reestruturado. Então, essa aula aqui, ela vai mais ou menos na contramão do que você está acostumado a escutar. Porque a alimentação que é indicada aí não está funcionando. Se você busca os Estados Unidos, que tem estatística, 1/3 dos americanos é obeso. 1/3 dos americanos tem sobrepeso. Então, só 1/3 dos americanos são, desse ponto de vista, saudáveis. 25% das pessoas americanas entre 65 e 74 anos são diabéticos. 25% dos adolescentes americanos obesos são diabéticos. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, com a alimentação errada que nós temos, isso criou um problema, e esse problema está cada vez mais volumoso, e a esperança errada é de que isso vai poder resolver com remédio. Porque você que é diabético, você está na expectativa de que o desenvolvimento científico, médico, vai trazer um remédio que você vai tomar uma pílula e está resolvido o seu problema. E não é assim. Por outro lado, você que é diabético, se você cair a ficha para você, se você tiver a percepção de que é um problema nutricional e você mudar a sua nutrição, você cura o seu diabetes. Eles fizeram um estudo na Austrália, eles pegaram um grupo de aborígenas, que são os índios da Austrália, são chamados aborígenas, pegaram descendentes de aborígenas, que moravam na periferia de Sydney, na Austrália. Pegaram um grupo desses aborígenes, levaram eles de volta para a floresta, e por 3 semanas, 21 dias, eles tinham que comer a comida dos seus ancestrais. Comida de índio não tem açúcar. Isso não existe. Então, eles foram obrigados a comer sem açúcar, sem carboidrato, o que os ancestrais comiam, que ainda se encontra nas florestas da Austrália, pessoas ingerindo comida que ingeriam há 20 mil anos atrás. E em 3 semanas, a glicemia desses indivíduos, ou seja, a glicose no sangue,
normalizou. Boa notícia para você, né? Agora, se você quer resolver isso no seu caso, você tem que se propor a mudar a sua alimentação. Você vai aprender aqui comigo, você tem que diminuir substancialmente a ingesta de carboidratos. Mas antes de chegar lá, nós vamos gostaria de conversar um pouquinho com você sobre como tudo isso acontece. Nós temos um órgão chamado pâncreas, um órgão chamado tireoide e dois órgãos chamados adrenais, antigamente chamados de suprarrenais. Esses órgãos, a tireoide, o pâncreas e as adrenais, eles funcionam como se fosse um órgão só. Eles funcionam, o chamado de uníssono. Eles funcionam em uníssono. É igual um jogo de xadrez. Você mexe no peão, você não mexeu só no peão, você mexeu no jogo inteiro. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver um problema tiroidiano, se eu tiver um problema pancreático, se eu tiver um problema adrenal, um interfere no outro. Essa tríade, pâncreas, adrenais, tireoide, é conhecido com o nome de tríade 1, que é a porta de entrada das doenças. Quando o médico recebe no consultório um paciente com uma doença crônica, é porque essa doença crônica começou pela tríade 1. Ou um comprometimento do pâncreas, ou um comprometimento das adrenais, ou um comprometimento da tireoide, ou uma combinação disso, fazendo a pessoa ficar doente. O nosso foco aqui hoje vai ser em pâncreas, mas eu quero que você mantenha na sua mente aí que as adrenais e a tireoide também fazem parte desse jogo, certo? Então vamos começar com os carboidratos. Nós temos nos nossos alimentos chamados macronutrientes, são 3. Os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Os carboidratos e as gorduras são conhecidos com o nome de alimentos energéticos. Eles nos dão energia para a gente viver. E as proteínas são alimentos estruturais. Tudo no nosso corpo é feito de proteína. Seus ossos são feitos de proteína, a sua pele, o seu sangue, os seus músculos, são estruturados em proteína. Proteína não é um bom alimento para gerar energia. Para gerar energia, você tem carboidrato e você tem gordura. O paciente que é diabético ou pré-diabético, porque muitos pacientes nunca chegam a ser diabéticos, ficam na área pré-diabética, mas têm comprometimento do mesmo jeito, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou seja, se eu sou pré-diabético, 2, 3 horas depois que eu almoço, 2, 3 horas depois que eu janto, esse aumento de açúcar no sangue durante esse período vai provocar um fenômeno chamado glicação. Você já na sua cozinha, você já colocou o leite na panela, já colocou o açúcar e já começou a misturar e esquentar e fez uma caramelização. Você fez um tipo de caramelo. Pois é, a temperatura nós já temos. Nós somos animais de sangue quente, 36,6. A hemoglobina é uma proteína que está circulando no sangue, carregando oxigênio. É o carregador de oxigênio. E aí, se eu faço uma ingesta muito grande de carboidrato no meu almoço ou no meu jantar, aumento da glicemia, da glicose no sangue, a glicose se junta com a proteína e com o calor do corpo e forma uma proteína, uma hemoglobina glicada. E essa hemoglobina agora glicada, ela virou um ferro velho. Ela agora não carrega oxigênio mais. E você começa a ter uma coisa chamada hipóxia. Você começa a ter falta de oxigênio, chegando à célula, você não tem mais hemoglobina para carregar isso. Tá? E se sobrar glicose, ela é armazenada no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. Então, e nesse processo, quando você ingere a glicose, você tem que fazer uso da insulina, que é o grande vilão da história aqui hoje. É a insulina. O problema não é a glicose aumentada, não é o açúcar aumentado do sangue. É que o açúcar aumentado no sangue aumenta a insulina. A insulina aumentada cria resistência. Vou fazer uma analogia para você. Se tem um barulho que está te incomodando, mas se esse barulho ficar lá o dia inteiro,
no final do dia você já não escuta ele mais. Você cancela ele da sua cabeça. Se algo estiver te incomodando o tempo todo, chega uma hora que você se desliga daquilo. Se a insulina tem que aumentar porque você está ingerindo muito açúcar, muito carboidrato, essa insulina vai batendo no receptor dela e vai criando uma coisa chamada resistência insulínica, que é a causa do problema do diabético. O problema do diabético não é a glicemia, é a resistência insulínica. Hoje tem 5 estudos importantes no mundo mostrando que quando você normaliza a glicose no sangue, a glicose que você fica medindo no dedo, você normalizá-la, nos 5 estudos grandes, a normalização da glicose, os pacientes morreram mais quando normalizaram a glicose, comparado com aqueles que não normalizavam. Porque o segredo não é baixar a glicemia, o segredo é baixar a resistência insulínica. E para baixar a resistência insulínica, eu tenho que mudar a minha alimentação. Eu tenho que ir de uma dieta rica em carboidratos para uma dieta rica em gordura. Eu sei que quando eu falo essa palavra, você provavelmente pode pertencer a um grupo chamado, que eu chamo de gordurofobia. Você tem medo da gordura. Primeiro, porque erradamente você pensa que gordura aumenta colesterol. Primeiro, que colesterol não é gordura. Pá! Colesterol é um álcool. E segundo, o colesterol não é feito de gordura. O colesterol é gerado a partir de carboidratos. Tem nada a ver com gordura. Então, o pão que você come, a massa que você come, o doce que você come, além de aumentar a insulina, causar resistência insulínica, levar você a um quadro de pré-diabetes ou diabetes, ele também está aumentando o seu colesterol. Então, se você quiser baixar o seu colesterol, o que você tem que fazer é diminuir a quantidade de carboidrato que você está ingerindo. E quando você diminui a quantidade de carboidrato, você também emagrece e você também melhora o seu perfil glicêmico. Então, isso é muito importante você entender. Hoje, a insulina, você pode medir ela de manhã, o ideal ela está abaixo de 5, o normal, o ideal é de 2 a 5, apesar do exame de laboratório falar 23, o ideal ela está abaixo de 5. Quanto mais baixo ela tiver, até 2, é o ideal. Para baixo de 2 já não é ideal. Você deve conhecer pessoas extremamente magras, que comem o que querem e não engordam. Muitas dessas pessoas têm o contrário, elas têm deficiência de insulina. Elas nasceram geneticamente com um gene que diminui a produção de insulina. Então, elas têm insulina de menos. E quem tem insulina de menos não consegue engordar. Quem tem insulina de mais, engorda. Toda pessoa obesa tem níveis de insulina altos. A insulina é um hormônio lipogênico. Ele engorda. Tá? Então, você tem a insulina basal, chamada basal, que você mede na parte da manhã, em jejum, depois de 8 horas, não é depois de 12. Muita gente faz o exame errado de sangue, porque a glicose e a insulina tem que ser medido com 8 horas de jejum. Se você mede com 12 horas de jejum, o resultado já não é válido, porque é claro que você vai passando mais tempo sem comer, a glicose vai baixando, e você pode pensar que a sua glicose está normal, e na realidade você ficou 12 horas sem comer. Então, isso aí é uma glicemia de 12 horas, não é uma glicemia de 8 horas. E todos os parâmetros fornecidos pelo médico para você são de uma glicemia de 8 horas. Então, a próxima vez que você for medir a sua glicose no sangue e a sua insulina no sangue, você tem que fazê-lo, levando em consideração 8 horas. E à medida que você aumenta a insulina, você aumenta a chamada índice de massa corpórea. A índice de massa corpórea é o seguinte, você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura. Isso tem que estar abaixo de 25. Se der entre 25 e 30, você tem sobrepeso. Se der entre 30 e 35, você tem obesidade tipo 1. Se der entre 35 e 40, você tem obesidade tipo 2. E se der acima de 40, você tem obesidade mórbida, que são os pacientes que vão orientados para fazer cirurgia bariátrica. Então, você para ter uma cirurgia bariátrica
para você diminuir, reduzir o seu estômago, ou fazer um bypass intestinal, você precisa ter 40 de índice de massa corpórea. Então, olha o que está acontecendo no Brasil. Você é obeso, você está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS, você vai lá e o seu índice de massa corpórea é 37. E os médicos dizem para você, ó, nós não podemos lhe operar porque o SUS exige que você tenha 40. Aí você, tá bom, deixa comigo. Você vai para casa e começa a fazer uma dieta de engorda. Você já é obeso e agora está fazendo uma dieta de engorda para atingir o número 40 para ser operado. Você acha isso um absurdo, mas isso existe com muita frequência no Brasil. Pessoas obesas tentando engordar mais ainda para poder cair na permissão lá para fazer a cirurgia bariátrica, que não é a solução também. Tá? Porque depois que você faz uma cirurgia bariátrica, você tem uma série de consequências para o resto da vida, e você deve ter visto aí na televisão, as pessoas voltam a engordar. Infelizmente, a maioria volta a engordar. Então, essa não é a solução. A solução é muito simples. Eu não estou dizendo que é fácil. Ela é simples. Nem tudo que é simples é fácil. Andar num cabo de aço de um prédio para o outro é muito simples. É um pé na frente do outro. Só isso que você tem que fazer. Mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Curar diabetes é muito simples. É só você diminuir drasticamente a sua ingestão de carboidratos. Não é fácil. Por quê? O açúcar, o carboidrato, vicia mais do que cocaína. Eles fizeram estudo em ratinhos, em camundongos, onde eles colocavam um pratinho com açúcar, um pratinho com cocaína, e misturado com água, a água, do jeito que o gato, o ratinho, o camundongo bebê, e os camundongos filmavam, eles passavam muito mais tempo na água que tinha misturado açúcar do que na água que tinha misturado cocaína. E foi mostrado que é mais viciante. Nós estamos viciados em açúcar e não nos damos conta disso. Nós alteramos nosso paladar para fazer isso. E quando você tem esse açúcar, você tem um aumento de resistência insulínica. Não é só aumento, isso causa uma série de coisas. Por exemplo, se você é do sexo feminino está nos assistindo, e você conhece uma coisa chamada síndrome do ovário policístico, onde a mulher ela começa a ter irregularidade menstrual. Um mês ela leva 28 dias, o outro é 24, o outro é 32, ela começa a variar no ciclo. Tem um mês que vem muito, um mês que vem pouco, tem um mês que ela fica menstruada 4 dias, tem um mês que ela fica menstruada 2, o que for. Há uma alteração, e essa pessoa tem predisposição a hirsutismo, ela tem cabelo crescendo como se fosse barba, ela começa a ter umas manchinhas no corpo, chama acantose nigricans, ela começa a ter chamado skin tag, elas começam a ter etiqueta de pele, começa a aparecer uma coisinha ali, aqui no pescoço, como se a pele estivesse proliferando, e essa pessoa tem a síndrome do ovário policístico. Ela tem infertilidade e, no fundo, ela tem resistência insulínica. E se você já foi diagnosticado com síndrome do ovário policístico, você foi recomendado que você tomasse um medicamento chamado metformina, que é um medicamento derivado de um fitoterápico. Muitos médicos prescrevem metformina e não sabem disso, que foi retirado de uma planta. É um fitoterápico, na realidade, que tem suas qualidades. Tá? Metformina tem uma ação anticâncer, metformina aumenta a sensibilidade do receptor de insulina, ele fica mais sensível à glicose, mas metformina a longo prazo, principalmente se você toma mais de 1.000 miligramas por dia, por mais de 2 anos, você começa a ter deficiência de vitamina B12, você tem deficiência de vitamina B9, que é o ácido fólico, e você tem deficiência de coenzima Q10. E causa uma neuropatia causada pela metformina. Você começa a ter formigamentos nos membros, você começa a ter azia, você começa a ter refluxo, porque a neuropatia também atinge o vago, que é um nervo que controla o estômago e o intestino, então acaba se comprometendo. É uma coisa, quando você come, parece que você ingeriu um boi, mesmo que você comer um pedaço de pão só, você tem dificuldade na digestão, você vai receber omeprazol, porque eles acham que você está com refluxo, você tem azia, você deve estar com ácido demais, na realidade você está com ácido de menos,
Então, esse processo todo tem que ser levado em consideração. Então, a metformina tem seu valor, sim, ela melhora o quadro diabético, mas ela tem que tomar cuidado, porque ela também expolia a B12, a B9 e o coenzima Q10. Você pode fazer o seu exame de glicemia, o seu exame de glicose, e ele está normal, mas não quer dizer que você não esteja comprometido com um quadro pré-diabético, porque você tem que fazer o que se chama prova de esforço. O meu coração pode estar normal, o meu eletrocardiograma pode estar normal, eu subo numa esteira ergométrica, eu ando a uma velocidade grande e, de repente, aparece um problema no meu coração que no repouso não tinha. A mesma coisa, a analogia, você pode fazer para o pâncreas. Eu posso simplesmente medir açúcar no sangue de manhã em jejum, depois de 8 horas de jejum, chama glicemia de jejum, e ela está normal, mas eu posso te enviar para um laboratório e você fazer um teste de tolerância à glicose oral, onde eles vão te dar 75 gramas de glicose em 300 ml de água, e você vai tomar, e eles vão medir a sua glicose no sangue por 2 horas, 2 horas e meia, cada 30 minutos, e de repente vai estar aumentado, vai estar elevado. E lá na glicemia em jejum não tinha nada. Então, só pelo fato de você ter a glicemia em jejum normal não quer dizer nada. Só tem garantia que está tudo certo se a sua insulina for menor que 5 em jejum. Aí você não precisa fazer mais nada, aí é garantido. Tá? E você aprendeu, e todo mundo segue, que o seu açúcar no sangue não pode passar de 99 miligramas por decilitro. Só que eles têm estudos mais recentes mostrando que aquelas pessoas que têm 92 seguidas por 10 anos, a maioria desenvolve diabetes, ou pré-diabetes. Então, isso é muito importante você entender esse processo. Mas eu estava dizendo que tem estudos, tem 5 estudos, o ACCORD, o ADVANCE, o VAST, o ORIGIN e o TECOS, que eu feito em 2015. São estudos mostrando que, apesar de você controlar a glicemia, a pessoa controlou a glicemia, mas morreu mais do que aqueles que não trataram a glicemia. Então, o foco não é tratar a glicemia. O foco é tratar a resistência insulínica. Eu fiz essa introdução. Nós agora vamos abrir para perguntas, certo? E nós vamos poder interagir melhor. Então, eu sei que tem muitas perguntas aí. Então, Fernando, vamos lá para as perguntas? Ok, doutor Laíro, agradecemos aí essa belíssima introdução. Acho que foi bastante esclarecedora a respeito, então, do diabetes. Essa parte bem didática aí. Antes de começarmos a fazer as perguntas, pessoal, eu peço aqui a liberdade para vocês, a gente vai estar manipulando aqui o sistema agora, e vamos aqui às mensagens dos nossos patrocinadores. A Academia Lai Ribeiro é um portal de conteúdos que reúne o conhecimento de mais de 40 anos de estudos e pesquisas do Dr. Lai Ribeiro. São vídeos, e-books, entrevistas com informações sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, desenvolvimento pessoal e profissional. Nós temos 2 formatos na Academia Lai Ribeiro. Para o público leigo, que quer e deseja mais informações num linguajar mais simples, nós temos essa parte na Academia Lai Ribeiro. E também para profissionais de saúde, novidades constantes para você que é médico, para você que é profissional da área da saúde. É só você acessar www.academialairibeiro.com.br. E agora já está disponível aí para você o novo DVD do Dr. Lai Ribeiro, é o Diabesidade. É um kit com 3 DVDs sobre diabetes e obesidade. É o tema que está sendo falado aqui, mas logicamente de forma muito mais aprofundada. Esse kit já está disponível, você pode acessar através do telefone 3889-0038, DDD de São Paulo 011, ou acessar o novo site do Dr. Lai Ribeiro, www.lairibeiro.com.br. Você vai entender muito mais profundamente sobre diabesidade. E vamos já informar aqui que no dia 29, 30 de abril e 1º de maio vai ter um curso sobre câncer para você, profissional da área da saúde. Esse curso também foi desenvolvido pelo Dr. Lai Ribeiro, traz informações atualizadas da medicina e foi feito pensando em você, profissional da área da saúde.
Então você tem um encontro aí com o Dr. Lai Ribeiro, dia 29 e 30 de abril, dia 1º de maio, das 9 às 18 horas. Procure já, são poucas vagas. Acesse pelo lairibeiro.com.br. E queremos agradecer aí a Nutrigenes, que é a patrocinadora oficial dos hangouts públicos e gratuitos do Dr. Lair Ribeiro. Uma das formas cientificamente comprovadas de ajudar o seu organismo a ser mais saudável é por meio da suplementação nutricional. E você que acessar agora o site da Nutrigenes, todo o site da Nutrigenes com 30% de desconto para você aqui, uma oferta especial para os nossos internautas a respeito aí do nosso tema de hoje, de obesidade. Então 30% durante essa semana aí para você acessar, ok? Primeira pergunta, Dr. Lai Ribeiro. Marcos Silva, de São Paulo, capital. Por que o senhor sempre diz que percepção é realidade e o que isso tem a ver com o tema de hoje? Pois é, percepção é realidade, tudo mais é ilusão. Aquilo que você não percebe não é real para você. Eu dei o exemplo de você estar a mais de 900 mil quilômetros por hora no espaço, mas a percepção que você tem é que você está parado. Então você não vai fazer nada por causa disso, você está parado, a percepção é parada. A percepção que você tem de que a orientação que se tem de alimentação é certa. Você aprendeu assim, seus pais aprenderam assim. Nos últimos 40, 50 anos, nós estamos sendo enganados na forma de nos alimentar. A consequência está aí, gente. Nada fala mais alto que resultado. As pessoas estão doentes. Tem mais câncer, tem mais diabetes, tem mais hipertensão. Todo mundo está mais doente. Pode até estar vivendo mais, mas vivendo mais tempo doente. Esse é que é o problema. Então, se você não fizer uma mudança drástica na sua alimentação, você vai fazer parte dessa multidão de doentes. O alerta que eu tenho aqui para você é o seguinte: não precisa seguir essa rota. Tem uma percepção diferente e procure diminuir a sua ingesta de carboidratos, como nós vamos discutir aqui através das perguntas. Bom? A Márcia Rodrigues, de Fortaleza, do Ceará, pergunta: quanto existe de açúcar, né, glicose, no sangue, Dr. Lair? Você tem mais ou menos em torno de 5 litros de sangue circulando. E você, se você tem uma glicemia em torno de 100 miligramas por ml, se você multiplica isso aí, dá em torno de 5 gramas de açúcar no sangue, que corresponde a mais ou menos a uma colher de chá. Agora, você imagina, você come um chocolate, você toma um refrigerante, você toma um suco de lata que tem 13, 14, 15, às vezes 30 gramas de açúcar. Eu conheço suco de lata que você pensa que é suco de fruta, que tem 35,3 gramas de açúcar. É 7 vezes a quantidade de açúcar que tem no seu sangue. Quando isso cair no seu sangue, o que isso vai fazer? Isso vai estimular a sua insulina. A insulina vai aumentar, vai causar resistência insulínica, tem que produzir mais insulina. Os pâncreas, eventualmente, vai ficar cansado, vai entrar em exaustão e você se torna um diabético, tomando suco de fruta enlatado, tomando refrigerante. Essa não é a solução. Cuidado com tudo aquilo que é líquido e doce. Tá? Em geral, eu recomendo você não tomar nada que seja líquido e doce, porque é difícil você separar. Vem com nomes diferentes para te enganar, mas no fundo, você está ingerindo carboidrato, açúcar. Doutor, tem uma pergunta aqui do nosso assinante da academia, Rui Yoshiki Katsuno. É sabido que existe um tratamento de reversão da diabetes tipo 2 pela alimentação viva, crudivorismo, ou seja, vegetais crus, aplicado pelo médico Gabriel Cossés, nos Estados Unidos e no Brasil. Assim, por que a alimentação cozida e carne animal contribuem para os problemas de diabetes? Pois é verdade, sim, claro. Não precisa ser alimento vivo. Alimento vivo é uma das opções, tá? Existe mais de um caminho que leva a Roma. Esses aborígenes australianos que foram comer a comida dos ancestrais, que é a comida paleolítica não era uma comida viva. Quero que você saiba disso. Mas eu sou a favor, sim, que a comida viva também tem o seu valor. Mas nem todo mundo tem acesso à comida viva. Eu quero que você entenda isso.
é um pouco complicado. Então, para a massa, quem tem acesso à comida viva, parabéns, é isso mesmo, o Gabriel faz um trabalho lindo aí. Mas acontece, o doutor Gabriel lá dos Estados Unidos, né, o Alberto daqui, que é da mesma linhagem. Mas o importante, a mensagem que eu quero trazer aqui é mais simples do que isso. É você diminuir a sua ingestão de carboidratos e aumentar a sua ingestão de gorduras boas. Do mesmo jeito que você conhece o colesterol bom e o colesterol ruim, existe a gordura boa e a gordura ruim. Ômega 3 é gordura boa. Ômega 9 é gordura boa. Ômega 6 não saturado, não oxidado, é gordura boa. O pessoal fala, nós temos que ingerir ômega 3 porque a gente ingere muito ômega 6. A gente ingere muito ômega 6 doente, porque o ômega 6 que você compra no supermercado, ele já está parcialmente hidrogenado. Você ingerir um ômega 6 saudável faz uma diferença absurda. Por exemplo, não existe ômega 3 na pele, sabia? Mas a pele é rica em ômega 6. Então, se você aplica ômega 6 na pele, que não está oxidada, sua pele fica muito bonita. Só com ômega 6, só aplicar ômega 6. Nós precisamos de ômega 6 na parede celular. Então, agora, gordura trans, Deus me livre. Gordura saturada em excesso, também prejudica. Então, a mentalidade que você tem que sair daqui é o seguinte: existem gorduras boas e existem gorduras ruins. Gordura de coco, que é também chamado de óleo de coco, dependendo de onde você mora. Porque, em geral, gordura é sólida, óleo é líquido. Dependendo de onde você mora, um dia você vai amanhecer, o seu óleo de coco é óleo, no dia seguinte ele é gordura. Ou às 6 horas da manhã ele é óleo, às 2 da tarde ele é gordura. Ou vice-versa. 6 horas da manhã ele é gordura, à tarde ele é óleo. Porque o óleo de coco, ele é saturado, mas ele é saturado de cadeia média. Capróico, caprílico, cáprico, láurico. É muito importante. Então, existem estudos, best-sellers mundiais. A doutora Mary Porter, Mary New Porter, o marido dela, o Steve, tinha Alzheimer e foi curado com óleo de coco. O livro Alzheimer tem cura, está na lista dos best-sellers do New York Times em primeiro lugar. Estava até um mês atrás. Em primeiro lugar. Então, eu não estou criando nada, não estou inventando nada. Está aí para você. E ela, uma médica pesquisadora, não acreditava no óleo de coco. Que bobagem. E começou a dar para o marido dela, aprendeu na internet, e o marido dela voltou, inclusive, a dirigir, que já não dirigia mais. Então, a comida viva tem o seu lugar, sim, mas nem todo mundo tem acesso a ela, mas é um caminho, é mais um caminho que leva a Roma. Dr. Carlos Augusto, meu sogro é pré-diabético, ele tem 63 anos de idade, a glicose dele em jejum é na faixa de 109, faz atividades físicas diárias, que é caminhada, há mais de 2 anos. É ex-fumante e toma atorvastatina, mas ele não consegue reduzir a glicose. O que o doutor recomenda? Pode ser até que a atorvastatina esteja contribuindo para a sua glicemia estar alta. Porque, por exemplo, a atorvastatina na mulher, o próprio estudo Júpiter mostrou isso, a atorvastatina, porque o único estudo até hoje que usou estatinas em mulher foi o estudo Júpiter, e o estudo Júpiter mostrou que existe um aumento de 40 e tantos % na incidência de diabetes com estatina. Isso também acontece em homem, não na mesma proporção. É possível que o seu sogro seja sensível à atorvastatina e está aumentando a glicemia, mas eu quero dizer para você que o pré-diabético prejudica praticamente tanto quanto um diabético. Água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Tá bom? Você fala assim, mas como é que eu desenvolvi catarata se eu não sou diabético? Você é diabético, sim, várias horas por dia. Se você não sabe comer, você é diabético 3 ou 4 horas depois do almoço, você é diabético 3 ou 4 horas depois do jantar. O ideal da glicemia está estudado pelo Dr. Richard Bernstein. Deixa eu fazer um parênteses aqui e falar sobre o Dr. Richard Bernstein. Diabetes Solution, é o nome do livro dele. Ele tem 83 anos de idade.
Ele é diabético tipo 1 desde os 12 anos. Ele é diabético há mais de 70 anos. Ele tem o recorde mundial do Guinness, do indivíduo que mais viveu até hoje com diabetes tipo 1 diagnosticado. Até 2 anos atrás era um japonês que morreu, ele agora é o primeiro. Além disso, ele é endocrinologista. Ele era engenheiro, ele resolveu estudar medicina, entrou na medicina, começou a praticar em 1985 e hoje é um dos grandes endocrinologistas americanos, muito procurado, porque além de entender profundamente do assunto, ele também é paciente, então ele estuda para ele também, para o interesse dele, e ele mostra o seguinte, que as pessoas adultas saudáveis devem ter a glicemia em jejum em torno de 83 miligramas por decilitro. Então isso é que seu avô deve ter. O seu avô precisa de coenzima Q10, procura um médico, se ele vai continuar tomando a atorvastatina expolia a coenzima Q10 e isso prejudica no lado da glicemia. Procura um médico que vai receitar para ele coenzima Q10. Tá bom? Doutor Lair, a Daniela Grando, de Joinville, ela pergunta se ovos e bacon no café da manhã faz bem. É melhor do que pão. Ovos faz bem. O bacon, infelizmente, pelo modo como ele é preparado e pelo modo como ele é do conservante, ele tem nitrosaminas. Nitrosamina, se fizer uso de nitrosamina todo dia, isso é um produto cancerígeno. Não é pelo bacon em si, é o modo como o bacon é apresentado no mercado. O ovo, ele não é para ser comido frito. O ovo é para ser comido cozido. Você põe a água fervendo, coloca o ovo, ele tem que ficar lá no fundo, tá? Deitado. É o ovo fresco, ele fica no fundo deitado. O ovo não tão fresco, ele fica no fundo em pé. O ovo que boiar, você tem que jogar fora. É muito simples. Ele tem que ir lá para o fundo. Então, você coloca ele, ele vai lá para o fundo, você cozinha 7 minutos. Por que 7 minutos? Porque você tem que matar as salmonelas, caso exista lá. Senão você pode terminar no hospital comendo ovo cru. E você, passou de 7 minutos, você começa a desnaturar, porque aí os aminoácidos começam a desintegrar as vitaminas. Então, o ideal é 7 minutos. Nem mais, nem menos. Depois que a água está fervendo. Tá bom? Se você for fritar o ovo, se você fritar ele, por exemplo, em canola, vai aumentar o colesterol. Batatinha fritada em canola também aumenta o colesterol. Mandioquinha fritada em canola também aumenta o colesterol. Aí já não tem nada a ver com a batatinha, nem com a mandioquinha, nem com o ovo. Tem a ver com a fritura em canola. Doutora, a próxima pergunta é de Luciene, de Portugal. Ouvi dizer que o consumo diário de canela em pó tem o poder de afastar o diabetes. Isto procede, doutor Lair? A canela tem a capacidade de melhorar a sensibilidade insulínica a nível de receptor. O receptor da insulina fica mais ativado. É um contribuinte. Agora, se você ingere canela, põe canela na sua comida, no café da manhã, o que for, mas se você come muito carboidrato, uma coisa vai anular a outra. Mas, assim, contribui. É um dos fatores que contribui. Canela é um condimento que, quando usado, melhora, diminui a resistência insulínica, melhora a sensibilidade insulínica. É verdade. Queremos agradecer a nossa grande audiência, mais de 7.000 pessoas aqui na nossa sala e 13 países assistindo aqui o Hangout do Dr. Lair Ribeiro sobre diabetes e obesidade. Queremos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Academia Lair Ribeiro, com uma promoção imperdível. E você que quer ter acesso a mais informações e informações profundas, você pode assinar a Academia Lair Ribeiro em 12 pagamentos sem juros. Você tem o acesso para público leigo e para você, profissional da saúde, um conteúdo exclusivo e sempre atualizado pelo Dr. Lair Ribeiro. Já está à disposição também no novo site do Dr. Lair Ribeiro, o DVD com 3 DVDs, na verdade é um kit com 3 DVDs, sobre o tema diabesidade. Essa palestra que você está vendo aqui, logicamente ela é uma palestra em um nível mais superficial, para um público mais genérico, mas você tem acesso completo adquirindo através desse DVD Diabesidade, um kit com 3 DVDs. É só você acessar o site do drlairribeiro.com.br ou ligar para 011 3889 0038.
E nesse mesmo telefone você já pode também fazer a sua inscrição para o curso sobre câncer, que o Dr. Lai Ribeiro vai estar fazendo aí no dia 29 e 30 de abril e também no dia 1º de maio para você que é profissional da área da saúde. E não perca a super promoção da Nutrigenes. Todo o site hoje, em homenagem ao Hangout aqui com o Dr. Lai Ribeiro, com 30% de desconto. Então você acessa aí www.nutrigenes.com.br e você tem 30% de desconto. Doutor Lair, a próxima pergunta é da Juliana Miron, de Tabira, Pernambuco. Uma pessoa obesa ou diabética pode substituir toda a água que bebe por água de coco? Neste caso, tomar 2 litros em média de água de coco natural faria bem? Eu não recomendaria, não. Eu acho que você tomar água de coco é importante, eu tomo todo dia, mas eu acho que você tem que tomar a água comum também, porque tem minerais que não tem na água de coco, tá? Então, nós precisamos de suprir o nosso corpo com minerais. Nós temos uma deficiência grande de magnésio, que a água de coco não é rica, então isso é muito importante. O brasileiro, em geral, tem deficiência de magnésio, porque o solo, para ter magnésio, tem que ter água magnesiana. Para ter água magnesiana, tem que ter vulcão, e no Brasil não tem vulcão, então não tem água magnesiana. Então, o magnésio, a Organização Mundial de Saúde destaca o Brasil como um dos países deficientes de magnésio. Só para você ter uma ideia, o magnésio contribui com mais de 300 reações químicas no corpo, mais de 300. Então, a minha recomendação para você pode fazer uso da água de coco, sim, mas você não pode confiar só nela. Você tem que tomar água natural também, tá bom? Lucas Paulo Araújo, de Aracaju, Sergipe. A esteatose hepática, um fígado gorduroso, compromete a produção de insulina, doutor Lair? Claro que compromete. Quando você tem fígado gorduroso, você também tem pâncreas gorduroso. A esteatose hepática é acúmulo de gordura no fígado, não simultaneamente, concomitantemente, provoca um acúmulo de gordura no pâncreas. E com isso, o pâncreas, com esteatose, o pâncreas gorduroso, ele diminui a produção nas ilhotas de Langerhans, que produzem insulina. Então, uma pessoa, um paciente que tem esteatose hepática, que tem o fígado gorduroso, significa que está ingerindo muito carboidrato, ele também tem um pâncreas gorduroso. E no momento que você trata o fígado gorduroso, você também está tratando o pâncreas gorduroso. E a produção de insulina dele vai aumentar. E isso pode, inclusive, chegar a reverter um diabetes. Tá bom? Márcio Salles Honorato, de Blumenau, Santa Catarina. Um abraço aí aos nossos amigos catarinenses. Diabetes e obesidade têm a mesma causa? Tem a mesma causa, é o que nós estamos mostrando. Tanto diabetes, por isso que andam juntos. Se você olhar os mapas de evolução dos anos, nos Estados Unidos, onde a estatística é muito boa, eles são irmãs gêmeas de mãos dadas, crescem juntos, iguaizinhos, porque a fisiopatologia é a mesma, é a resistência insulínica. O obeso tem resistência insulínica, o diabético tem resistência insulínica. Então, a resistência insulínica é o denominador comum, tanto do diabetes quanto da obesidade. Quando eu trato a resistência insulínica, eu não só curo, e eu não tenho vergonha de dizer curo, porque é curável. Diabetes tipo 2 é uma doença curável. Não se cura com remédios, porque é uma doença nutricional. Você não pode curar uma doença nutricional com remédio. Não está a deficiência de Janúvia, nem de Galvos, nem do que quer que seja. A pessoa tem uma resistência insulínica causada pelo excesso de insulina, causada pelo excesso de carboidrato. Você baixando a sua ingestão de carboidrato, você baixa o nível de insulina e você baixa a resistência insulínica. A meta final, já que a oportunidade que se aparece aqui de eu dizer, é você estudar a dieta cetogênica. Eu hoje, de curiosidade, eu entrei no Amazon.com para ver quantos livros existem publicados de dieta cetogênica. Eu fui até a página 8 e contei 100. E até a página 101. Então, eu posso garantir com você que eu fui até o 100.
Eu posso garantir para você que tem pelo menos 100 livros de dieta cetogênica publicados no Amazon.com. Você entra no Amazon.com, Books, e põe lá, D-T-H-E, Cetogenic Diet. Você vai ter mais de 500 livros. Eu fui até os 100. Né? Eu estava na página 8 e até a página 101. Então, você imagina, vamos falar do que eu vi. Mais de 100 livros. Um assunto que tem mais de 100 livros publicados no Amazon.com, a maioria da medicina brasileira não sabe nem que existe. Tá? Dieta cetogênica cura epilepsia. Você pega uma criança que tem 30, 40 convulsões por dia. Em uma semana na dieta cetogênica passa a não ter nenhuma. O Jim Abrams, pai do Charlie, o Charlie tinha 40 convulsões por dia, já tinha feito 2 cirurgias no cérebro para diminuir, tomando todos os remédios. E ele descobre o Johns Hopkins, a Universidade de Johns Hopkins, que é onde a casa da dieta cetogênica. A dieta cetogênica começou na Mayo Clinic, há mais de 90 anos, 95 anos atrás, e foi para Johns Hopkins, e ele vai para o Johns Hopkins, ele enterra o Charlie lá, o filho dele, e em menos de uma semana foi para 0. Ele não tinha mais convulsão. Esse Jimmy Abrams é um produtor de Hollywood. E ele falou assim, eu vou fazer o mundo conhecer isso. Ele é amigo particular da Meryl Streep. Ele, então, pede a Meryl Streep para fazer um filme que ela não cobrou sobre o Meu Filho Charlie, é o nome do livro, do filme em português, onde você vai ver toda essa descrição. Então, se você quer melhorar a sua performance atlética, se você quer melhorar a sua diabetes, se você quer melhorar sarar a sua obesidade, você tem que aprender a trabalhar com dieta cetogênica. A dieta comum, orientada para os diabéticos, eles ingerirem 60% a 70% de carboidratos, por isso que eles não curam nunca. E aí, a dieta cetogênica é o contrário, você vai ingerir 70% de gorduras boas, de azeite de oliva, de ômega 3, de ômega 6, de óleo de coco. E aí você vai passar a queimar, ao invés de queimar açúcar, o seu corpo vai aprender a queimar beta-hidroxibutirato, acetoacetato e acetona, que são os corpos cetônicos que o seu cérebro aprende a usar. Você não tem mais cansaço mental, você pode trabalhar 8, 10, 12 horas seguidas intelectualmente, você resiste, e a sua performance como atleta melhora. Tem livros muito bons no Amazon.com mostrando atletas que melhoram a performance usando a dieta cetogênica. Bom? Doutor Laio, o Flávio de Moraes, ele pergunta qual a forma mais eficaz de combater a intolerância à glicose e a consequente resistência à insulina. Ele é adepto a fazer exercícios de alta intensidade e pergunta se isso seria uma das maneiras de combater essa intolerância. Isso é uma das maneiras, não tenha dúvida. Mas a principal é jejum. Então, quanto mais tempo você ficar sem comer. Então, vamos supor, você jantou 6 horas da tarde. Você só vai tomar café às 10 horas da manhã do dia seguinte. Você ficou 12 mais 4, 16 horas de jejum. Isso chama jejum intermitente. Isso é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde. É você passar muito tempo sem comer. Eu sei que você conhece uma história aí que manda comer de 3 em 3 horas. Isso é balela. Isso é mentira. Os estudos mais recentes estão mostrando exatamente o contrário. Que quanto mais tempo você passar sem comer, que é o chamado jejum intermitente, a sua insulina baixa, a sua glicemia baixa e você começa a queimar gordura. Você tem muito mais gordura armazenada no corpo do que glicogênio. Nós armazenamos a glicose no nosso corpo na forma de glicogênio. Nós temos em torno de 2.000 calorias de glicogênio armazenado. Nós temos em torno de 40.000 calorias de triglicéridos armazenados. Se eu aprender a queimar gordura, eu tenho muito mais combustível para usar. Só que o corpo desaprendeu de como queimar gordura. Na era paleolítica, eles matavam o animal,
Olha só, escuta essa. Você matava o animal, tirava as vísceras, a parte gordurosa e deixava a carcaça magra no mato para os outros animais comerem à noite. Ninguém levava carcaça magra para casa. Levava gordura, levava o coração, levava o fígado, levava os rins. Só comia isso e deixava a carcaça magra lá. Nós, com essa gordurofobia, enganaram a gente. Aí você não come nada de gordura, aí você tem uma doença que eu chamo de deficiência lipídica. Falta gordura no seu corpo. A Maria Adelaide, de Belo Horizonte. Ah, pois não, doutor, pode continuar. Quem faz você engordar não é a gordura que você come, é o carboidrato, que vira gordura. Tá bom? A Maria Adelaide, de Belo Horizonte, está perguntando a respeito, ela gosta sempre de estar tomando uma cervejinha. Se a cervejinha no final do dia contribui para aumentar a diabetes. O problema da cerveja é que ela é feita de cevada. E a cevada é rica em glúten. Se você tem uma hipersensibilidade ao glúten, então, com o passar dos anos, essa hipersensibilidade ao glúten pode levar você a ter diabetes. Entendeu? Esse é o grande problema da cerveja, que ela é feita de cevada. O trigo, o centeio, a cevada e a aveia. A aveia, per se, não tem glúten. Mas se ela for armazenada e manipulada no mesmo galpão onde armazena e manipula o trigo, existe uma contaminação cruzada. Tanto é que você tem que comprar aveia escrita assim, ó, aveia sem glúten. Parece um pleonasmo, porque como sem glúten? A aveia não tem glúten. Ela não tem glúten na natureza, mas quando ela é armazenada no mesmo galpão do trigo, ela pega por contaminação cruzada. Então, a aveia, o centeio, a cevada e o trigo têm glúten. E glúten é um problema muito sério. Inclusive, é um dos causadores do aumento da resistência insulínica e, consequentemente, diabetes. Então, a minha recomendação para você é o seguinte: você tem que fazer um teste para ver se você tem hipersensibilidade ao glúten. Se você não tem hipersensibilidade ao glúten, não tem problema nenhum. Você pode tomar sua cerveja. Se você tem hipersensibilidade ao glúten, eu recomendo que não faça. A próxima pergunta é de Maicon Marques, de Salvador, Bahia. A meta do tratamento de diabetes é normalizar o açúcar no sangue, ponto final? Não, não é normalizar o açúcar no sangue. Isso é um erro. A minha glicemia está normal. Isso não quer dizer nada. Os 5 estudos que eu citei para vocês aqui, principalmente o ACCORD e o VEST, eles mostraram o seguinte, que aqueles pacientes que tinham o açúcar mais controlado no sangue foram os que tiveram mais eventos clínicos, mais infarto, mais acidente vascular cerebral e mais morte. Então, essa ilusão de que você tem, de que se o seu açúcar no sangue estiver controlado, está tudo bem, não é verdade. O foco não é a glicose, não é a glicemia. A glicose no sangue chama glicemia. Não é a glicemia. O foco é a resistência insulínica. Eu quero saber o seguinte: quanto que você tem de insulina em jejum? Essa é a pergunta que vale ouro. Se você tiver uma insulina menos de 5, eu sei que você vai viver muitos anos com saúde. Se você tem uma insulina de 23, que é o limite superior do laboratório, você é uma pessoa doente. Você pode não manifestar sintoma hoje, mas você por dentro está doente já. Já está doente, mesmo sem sintoma. Bom? O doutor Wilson Maziero trabalha na empresa do governo. Boas doses de magnésio de malato com água ozonizada ajuda a combater e prevenir diabetes? Ajuda. O magnésio de magnésio de malato, ele diminui também a resistência insulínica, como faz o ácido alfa-lipóico, como faz a canela. Mas ele, além disso, ele tem outras características importantes. A água ozonizada ou ionizada que ele está falando? Ozonizada. O ozônio, ele tem uma propriedade muito interessante na água, porque ele neutraliza as contaminações que tem na água. Então, se você tiver uma água, por exemplo, que tem uma contaminação de micróbios ou de metal pesado, o ozônio vai lá e neutraliza isso. Tá? Tem até vídeos muito interessantes no YouTube
mostrando a ação dele. Pro Quando você combina essas duas coisas, é muito interessante, sim. Tá bom? Oi, agora sim. Doutor, a próxima pergunta é Marta Soares, de Jaú, São Paulo. Por favor, pouco tempo de sono tem relação com glicemia alta? Trabalhar à noite e dormir de dia aumenta a glicose? Tá. Aumenta sim. Então, deixa eu te falar. Primeiro, privação de sono é uma das causas de diabetes. Então, se você dorme menos de 7 horas por noite, a longo prazo você paga um preço por isso. É rara a pessoa que pode dormir menos de 6, 7 horas sem ter consequência. Então, e sono você não consegue recuperar. Ah, eu vou dormir mal durante a semana e vou recuperar sábado e domingo. Isso não funciona desse jeito. Você aumenta a resistência insulínica. Então, é importante você entender isso. Qual é a segunda parte da pergunta? Volta na pergunta ali, Leandro. Dormir pouco ali. Trabalhar à noite e trabalhar e dormir de dia. Tá bem. Se você faz isso sempre, prejudica, mas não prejudica muito. O pior é aquele que uma semana trabalha de dia, outra semana trabalha de noite. Esse vai adoecer, porque o ritmo circadiano, o corpo precisa de um ritmo circadiano. Se eu troquei a noite pelo dia, mas fiz isso sempre, o corpo acostuma. Agora, se uma semana eu durmo em casa, durmo durante o dia, a outra semana eu durmo durante a noite, aí nessa defasagem de ritmo circadiano, essa pessoa vai viver menos e pode ter resistência insulínica e diabetes em consequência disso. Tá. O Moisés do Prado, de Belo Horizonte, outra vez. O que são incretinas? É bem complicada essa pergunta. Incretinas são substâncias liberadas na parede intestinal. A principal delas é a GLP-1, Glucagon-like peptídeo. A incretina, ela aumenta a produção da insulina via amilina, estimula as ilhotas de Langerhans a produzir insulina, ela aumenta a saciedade, você perde a fome, e ela diminui o esvaziamento gástrico. Existem remédios novos, diz que é antiético falar o nome do remédio, eu acho que é antiético não falar. Por exemplo, o Galvus e o Januvia, que alguns de vocês que estão me assistindo tomam, eles são análogos da GLP-1. São remédios novos ainda, não sei as consequências que terão, não posso garantir. Eu acho que um remédio, para você garantir que ele é bom, ele tem que estar pelo menos 7 anos no mercado, para ver se não teve problemas, porque tem remédio que só começa a dar problema a longo prazo, mas eles são GLP-1s. E eles são usados também... eles não são análogos do GLP-1. Eles são inibidores da DPP-4. DPP-4 é uma enzima que destrói a incretina. Então, quando eu inibo a DPP-4, eu mantenho a GLP-1. Então, eles atuam desse modo. Existem remédios que são análogos da GLP-1, como é, por exemplo, o Bieta, como é, por exemplo, a Victoza. Esses são produtos que são análogos da GLP-1, dessa incretina que nós estamos conversando. Uma pergunta que está vindo de Londres aqui, Mário Manilha. Além do ácido alfa-lipoico, quais outros suplementos o senhor poderia estar ilustrando aqui para combater a glicemia? Bom, nós já falamos do magnésio, que ajuda muito. Nós já falamos do canela, que ajuda. O alfa-lipoico hoje ele tem na forma R, também é interessante, porque é mais poderoso e melhor biodisponibilidade. Você tem a benfotiamina e a vitamina B1 na forma lipossolúvel, que o alfa-lipoico, a benfotiamina, a B12, ajuda no tratamento das neuropatias. Que o paciente com diabético a longo prazo, principalmente fazendo uso de metformina, ele termina com neuropatia, ou periférica ou vagal. E esses produtos, o alfa-lipoico, o R-lipoico, a benfotiamina, a glutationa, o magnésio, ajudam, a B12, a B6, ajuda no tratamento dessas neuropatias.
Ok, queremos agradecer mais uma vez a grande audiência que estamos tendo aqui. A audiência não para de crescer, estamos chegando aí a quase 8.000 pessoas ao vivo aqui juntamente conosco e de vários países. Queria mais uma vez reforçar aqui a informação da Academia Lair Ribeiro. Você pode assinar a Academia Lair Ribeiro em até 12 parcelas sem juros, tanto para o público leigo como para o público médico, para o profissional da saúde. Acesse através da academialairibeiro.com.br e faça já a sua assinatura. Já está disponível para você fazer a sua aquisição do DVD, o kit de DVD Diabesidade. São 3 DVDs que você pode acessar no novo site do Dr. Lair Ribeiro, é o www.lairribeiro.com.br, e lá você vai ter, além desse DVD, Diabesidade, que é o tema muito mais profundo abordado na aula de medicina pelo Dr. Lair, essas informações que estão sendo colocadas aqui. Informamos também que no dia 29, 30 e 30 de abril e 1º de maio, o Dr. Lair Ribeiro vai fazer mais um curso sobre câncer. 011-3889-0038, ou acesse o site do Dr. Lair Ribeiro. Para mais informações, é um curso específico para profissional da área da saúde. E para você que está navegando aí na internet, o site www.nutrigenes.com.br com 30% em todo o seu site para ajudar você a melhorar a sua saúde. Voltamos aqui ao vivo com o Dr. Lair Ribeiro. E agora mais uma pergunta, Dr. Lair Ribeiro, de Newton Michelato, de Campina Grande, de Paraíba. A pergunta do Newton é a seguinte: quais os níveis de açúcar no sangue, glicemia, para caracterizar o diagnóstico de diabetes? E quais são os níveis ideais de glicose no sangue? Pois é, para se fazer o diagnóstico, você tem que ter acima de 99 em jejum, você é pré-diabético. Acima de 125 em jejum, você é diabético. Então, para considerar que você é diabético, você tem que estar com 126 para cima em jejum. Se você faz a curva glicêmica, a tolerância à glicose oral, você tem que o máximo que você pode ir a 139. Se você for a 140, você já está pré-diabético. E você não pode passar de 199. Se você, durante a curva glicêmica, durante o teste de tolerância à glicose oral, se você tiver acima de 199 miligramas por decilitro, ou seja, 200, 201, 202, assim por diante, você é diabético. Então, diagnóstico de diabetes. Em jejum, acima de 125. Depois do teste de tolerância oral à glicose, acima de 199. Dr. Lair, a próxima pergunta do João José Corsi. Ele tem uma hipofunção do pâncreas. Quais os alimentos e suplementos que ele deve utilizar? O que é a hipofunção do pâncreas também, né? O pâncreas, ele é um órgão que tem 2 partes. Ele tem a parte exócrina e ele tem a parte endócrina. Pelo que ele está falando, ele está se referindo à parte exócrina. A parte exócrina é a seguinte: o pâncreas produz 9 enzimas. Na realidade, ele produz os chamados zimógenos. E esses zimógenos vão ser ativados e vão virar enzimas. Tá? Então, o zimógeno ativado vira enzima. Vou dar um exemplo. Ele produz o pepsinógeno, que sob a ação da enteroquinase vira pepsina. A pepsina agora é um ativador de vários zimógenos. Então, pelo que ele está me dizendo, o problema dele, eu estou entendendo assim, ele tem uma disfunção exócrina. Para ele compensar isso, ele tem que ingerir enzimas pancreáticas. Então, ele vai numa farmácia de manipulação e eles fazem um pool para ele de enzima. São 9 enzimas pancreáticas. Não precisa de todas elas. Ele tomando umas 4 ou 5, tá bom. Aí a farmacêutica, a farmácia de manipulação, faz um pool de enzimas pancreáticas e você toma isso de preferência. Nem antes, nem depois do almoço. Nem antes, nem depois do jantar. Durante. Então, você está almoçando, mais ou menos no meio do almoço, você toma as enzimas. Você está jantando, mais ou menos no meio do jantar, você toma as enzimas. Quando você toma essas enzimas, a sua digestão melhora. A digestão melhorando, a absorção de nutrientes melhora. A absorção melhorando, a utilização dos nutrientes vai ser melhor.
Então, isso desencadeia um processo muito interessante. E você ter hipofunção pancreática enzimática, você também perturba o que se chama microbiota intestinal, que são as bactérias que vivem no nosso intestino. Nós temos 10 elevado a 13 células, mas nós temos 10 elevado a 14 bactérias no intestino. Ou seja, do ponto de vista numérico, nós somos 90% bactéria e 10% humanos. Tá? Nós temos 10 vezes mais bactérias do que célula. E essas bactérias, a maioria delas são friendly, são amigas. São simbióticas, que a gente chama. E, à medida que você vai tendo distúrbio de hipofunção pancreática enzimática, as bactérias ruins vão aumentando de número e as bactérias boas vão diminuindo de número. Isso causa distúrbios intestinais, isso pode causar diarreia, pode causar constipação, deprime seu sistema imune, você pega a gripe mais fácil, predispõe a doenças crônicas, como o caso do câncer. Então, é muito importante você corrigir essa hipofunção enzimática pancreática. Tem uma pergunta interessante aqui do Joffer Piton. Ele fala que na dieta cetogênica, a ingesta alta de gorduras boas também não serão transformadas em glicose? Então, qual a diferença entre comer carboidratos e gordura? Não, gordura, proteína se transforma em glicose. Gordura não se transforma em glicose. Glicose se transforma em gordura. É o contrário. Porque para virar gordura precisa de glicerol. O glicerol vem do carboidrato. Então, glicose vai ajudar a formar gordura. Gordura não vira glicose. Proteína pode virar glicose. Existem certos aminoácidos, eu vou citar 2 para você, um é a alanina, outro é a glutamina, que são chamados glicogênicos. Ou seja, eles podem se transformar em glicose por um fenômeno chamado gliconeogênese. Nós temos aminoácidos essenciais, leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, treonina, metionina e triptofano, são 8. Nós temos ácidos graxos essenciais, que é o linoleico e o alfa-linolênico. Mas eu pergunto para você, qual é o carboidrato essencial que nós temos? Não tem. Você ficou mudo. Não tem carboidrato essencial. Você tem aminoácido essencial, que você não consegue viver sem ele. Você tem ácido graxo essencial, que você não consegue viver sem ele, mas você não consegue me citar um carboidrato essencial. Por quê? Porque tudo pode caminhar para a glicose. Tanto a proteína, ela pode virar glicose, quanto um outro carboidrato qualquer pode virar glicose. Então, eu posso fazer a gliconeogênese. Então, por isso que eu não preciso, teoricamente, ingerir carboidrato. Porque se eu precisar, o meu corpo faz. Entende isso? Tá bom. Queremos agradecer a nossa audiência aí. Já estamos chegando aqui na reta final do nosso bate-papo com o Dr. Léo Ribeiro. Mais uma pergunta do Fernando Martins. Vitamina D3 ajuda a controlar a glicose? Ajuda a controlar a glicose, sim. A vitamina D3, na realidade, ela não é uma vitamina. Ela foi erradamente, quando descoberta, chamada de vitamina. Ela é, na realidade, o mais potente hormônio esteroidal no corpo. E a forma ativa dela, 1,25 de hidroxi-D3, geralmente não é medida. Nós medimos 25-hidroxi-D, que é a pré-vitamina. E esse 25-hidroxi-D, o ideal, ele está em torno de 50. Apesar do Brasil ser um país tropical, apesar do sol aqui brilhar quase 365 dias por ano, nós brasileiros temos deficiência de vitamina D3, porque nós criamos o que eu chamo de heliofobia. Nós temos medo do sol. E isso nós pagamos um preço muito alto por isso, porque toda a energia vem do sol. Nós existimos por causa do sol. Tudo vem do sol. A fotossíntese vem do sol. Tudo vem do sol. E a vitamina D3 vem do sol, porque o raio ultravioleta B bate na sua pele e produz a vitamina D3. Como você não vai mais no sol, porque o seu carro está parado na garagem, e você dirige de manhã e vai trabalhar, e ele fica lá parado e você volta à noite, você faz isso todo dia, então você acaba tendo uma deficiência de vitamina D3. A vitamina D3 controla em torno de 2.000 genes. Alguns deles relacionados com a insulina, com a produção de insulina, com a resistência insulínica. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, um paciente diabético
que tem uma vitamina D3 muito baixa, 9, 11, 12, a gente encontra com frequência, é difícil até controlar a diabetes. No momento que você faz a suplementação, de preferência sublingual, que é o melhor jeito de você fazer a vitamina D3 é sublingual, aí pronto, aí você consegue normalizar os índices glicêmicos, a glicemia. Doutor Laíra, agora uma colega sua do Paraguai, Michele Serazzi, deve ser médica pela pergunta. Doutor Laíra Ribeiro, em um paciente com diabetes tipo 2, que já faz diálise por nefropatia secundária à diabetes, posso passar a dieta cetogênica? Pode passar a dieta cetogênica, sim. Inclusive, existe um produto chamado Mixrite, que você deve procurar, que é uma combinação de aminoácidos na proporção molar certa, que você pode dar para o paciente, tanto com insuficiência hepática crônica, quanto com insuficiência renal crônica, porque 99% dos aminoácidos é utilizado. Então, isso aí também ajuda muito. Então, na hora de você fazer a dieta, você combina a parte das gorduras boas com os aminoácidos essenciais na proporção molar certa. Isso chama Mixrite, a mistura certa, certo? Outra pergunta aqui de Cid Moraes, é de Manaus. Qual a relação entre glicose e Alzheimer? Bom, hoje o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3. Tá? As pesquisas mais recentes chamam agora o Alzheimer de diabetes tipo... Então, tem diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, tem o diabetes tipo 2, que é a resistência insulínica generalizada, e tem o diabetes tipo 3, que é a resistência insulínica cerebral. Então, quando você diminui os carboidratos no paciente com Alzheimer, a melhora também é absurda. A dieta cetogênica, como é que você pega um paciente, você pergunta assim para a família, como que ele estava 6 meses atrás? Ah, doutor, há 6 meses atrás ele dirigia, então eu vou fazer ele dirigir de novo. O que eu posso prometer é que eu vou regredir a doença 6 meses. E um dos mecanismos é via óleo de coco. Se você não acredita, você lê o livro A Cura do Alzheimer, pela Mary Newport, Newport, que estava na lista dos mais vendidos no New York Times, estava em primeiro lugar a última vez que eu vi. Tá? Então, esse livro não chegou ainda em português, mas se você ler em inglês, você pode entrar no Amazon.com e digitar doutora Mary Newport. E ela conta a história do marido dela, o Steve, que ela desenvolveu. Eu estive na Alemanha recentemente, e ela foi de saúde, foi dos Estados Unidos lá dar um curso para a gente, lá na Alemanha, lá em Baden-Baden, sobre esse assunto. Queremos agradecer mais uma vez a grande audiência que estamos tendo aí, inclusive o site da nutrigenes.com.br está sobrecarregado, e não perca esta promoção de 30% aí em todo o site. A pergunta agora é de Camille Enani. Colocar farinha fibrosa, de linhaça ou berinjela, em sucos de fruta, ajudam diabéticos a beberem, pode ajudar no caso do tratamento de diabéticos, isso daí? Eu conheço isso, essa conversa popular. Eu ainda não deparei com um estudo mostrando isso. Mas nada fala mais alto que resultado. Se você fizer isso no seu paciente e baixar a glicemia, eu acho que você deve usar. Não existe nenhum estudo que eu conheça dizendo que se você pular sem paraquedas é pior do que você pular com paraquedas. Mas é tão óbvio, né? Você pula uma vez só sem paraquedas, você morre. Você pula de paraquedas, você salva. Então não precisa fazer estudo. A berinjela parece, pelas descrições que tem de vários colegas, de que ela tem uma ação não só na regularização da glicemia, como em normalizar o colesterol. Eu não vi nunca, tenho que falar isso com sinceridade para você, eu nunca vi isso no papel escrito em publicações da literatura. Mas eu já vi tanta gente falando que funciona, eu acho que você devia tentar. Tá bom? Doutor Laíra, Josimar Galindo, de Araruama, Rio de Janeiro. Tem 47 anos, assiste a vários vídeos seus, procura fazer uma boa alimentação de acordo com o que vem aprendendo com os seus ensinamentos. Ele não é obeso e nem diabético. Ele pergunta se pode fazer uso de vitamina K2, coenzima Q10, ácido alfa-lipólico, sem prescrição e por quanto tempo? Você pode, esses são suplementos que não exige receita médica. Claro que você pode fazer. A vitamina K2, poucos médicos conhecem a vitamina K2, porque
ela não existia na época da Faculdade de Medicina, foi só em 2007 que se descobriu a K2. Nós, médicos, aprendemos na faculdade a vitamina K, e a gente só achava, era K1. Existem 23 vitaminas K, para você ter uma ideia, 23 vitâmeros, que a gente chama, e a maioria dos nossos colegas conhece um só, que é a vitamina K, que é a K1, que não é que você está se referindo. A K2 que você está falando, ela pega o cálcio que está na horta, que está na carótida, que está no coração, que está na válvula, e leva para os dentes e leva para os ossos. Então, a vitamina K2, ela é uma vitamina que trata a osteoporose, trata a doença cardíaca, entendeu? E trata a aterosclerose. Então, ela sempre faz bem, sempre faz bem. Enfim, a melhor fonte dela é o natô, a soja. Eu não recomendo soja no Brasil, porque ela, além de ser transgênica, é um alimento não muito saudável. Mas quando você fermenta a soja, é um dos produtos, tem vários produtos, pode ser o miso, pode ser o tempê, mas o que eu estou me referindo aqui é o natô. Então você tem o natô. O natô é a substância na humanidade que eu conheço mais rica em vitamina K2 e, além disso, ele é rico numa substância chamada natoquinase, que não deixa o seu sangue coagular. Então, uma das fontes você usa o natô. Aliás, é o que o japonês faz. Café da manhã, almoço e jantar. A K2 que você encontra para comprar nas farmácias de manipulação, elas são provenientes do natô. Então, um jeito é você comprar a K2 e fazer uso dela. O alfa-lipóico também não tem problema nenhum, é um coringa, ele é anfifílico, ele é hidro e lipossolúvel, ele entra em qualquer lugar e ele tem ações as mais variadas no corpo. Então, também é uma boa coisa você fazer uso do alfa-lipóico. Outra pergunta aqui, já indo para a reta final, doutor Lair. Ricardo Miqueias Passos, ele é médico no Rio de Janeiro. Qual é o valor da acarbose glucobay no tratamento do diabetes? Pois é, a acarbose é uma substância que inibe a alfa-glicosidase. A alfa-glicosidase é uma enzima que quebra o amido. Então, é assim, no vegetal, uma molécula de glicose, outra molécula, forma uma coisa chamada amido. Um dos modos de quebrar o amido é com a alfa-glicosidase. A acarbose, ela se junta nessa enzima alfa-glicosidase e impede essa enzima de quebrar o amido. O amido fica amido resistente. Então, ele não é absorvido. E ele vai para o intestino. Só que ele vai ser fermentado e produz gases. Esse é o único problema. Então, você vai para uma festa, você sabe que você vai comer o bolo da festa. Uma festa de aniversário, você tem que comer o bolo. Você toma um comprimido de glucobay, que tem aí de 50 a 100 miligramas, que é o produto comercial que ele falou aí. Que o princípio ativo é a carbose. Aí aquele bolo que você vai comer na festa não vai ser absorvido. Ele vai passar direto, vai para as suas fezes. O único efeito colateral que existe são os puns, né? Porque você vai ter muito gás. Você aguentando segurar os puns, o resto vai tudo bem. Tá bom? Ok, queremos agradecer aqui a nossa audiência, a nossa última mensagem aqui dos nossos patrocinadores, mais uma vez, academialairribeiro.com.br, para você que é médico, para você que é público leigo, com uma super promoção aí, para você que está nos assistindo, 12 pagamentos sem juros. Você pode ter acesso a todos esses 40 anos de pesquisa do médico Dr. Lair Ribeiro, tanto para o público médico, como para o público leigo, com informações atualizadas todas as semanas. E você também pode acessar o novo site do Dr. Lair Ribeiro, www.lairribeiro.com.br. Já está disponível o kit de 3 DVDs do tema diabesidade. Você está assistindo aqui perguntas e respostas em nível genérico, e nesses 3 DVDs você tem o assunto avaliado de forma profunda pelo Dr. Lair Ribeiro. E também nesse mesmo site, pelo telefone 011-3889-0038, você que é médico já pode se inscrever no curso sobre câncer, que será dado pelo Dr. Lair Ribeiro no dia 29 e 30 de abril e também no dia 1º de maio. E para você que está acessando aí o site da Nutrigenes, todo o site hoje com 30% de desconto
para que você possa aproveitar todas as promoções aí em suplementos de excelente qualidade, suplementos premium. Doutor Lair, a última rodada de perguntas aqui, temos apenas praticamente 5 minutinhos. A Eliana Santos Silva, ela é médica em Curitiba. Pela hemoglobina glicada, pode-se determinar os níveis de açúcar no sangue? Razoavelmente. Quando você tem uma hemoglobina glicada ou glicosilada em torno de 5%, significa que você está operando mais ou menos com 80 miligramas por decilitro de glicemia. Se você tem uma de 6, você está em torno de 120. Se você tem uma de 7, está em torno de 150. Porque o que acontece é o seguinte, o paciente, para enganar o médico, o que ele faz? Faltam 3 dias para ele ir no médico, ele para de comer açúcar. Aí vai lá, faz a glicemia, está normal. Quando você faz a hemoglobina glicada, ele não pode te enganar, porque ela vai te dar os últimos 2 semanas, na realidade, os últimos 3 meses, mas principalmente as últimas 2 semanas. E é um exame simples que você faz, e a pessoa está com hemoglobina glicada ou glicosilada de 6. Significa que ela está vivendo em torno de 120 microgramas por decilitro de glicemia. Então, te dá uma ideia se essa pessoa está caminhando para o diabetes ou não. A Cláudia dos Santos, ela é do Espírito Santo. Como podemos saber se um paciente recebendo insulina ainda tem capacidade de gerar insulina do próprio pâncreas? É muito simples. Isso é uma boa pergunta. A insulina, antes de sair do pâncreas, ela chama proinsulina. A proinsulina é uma cadeia de insulina A e insulina B ligado por um peptídeo de conexão chamado peptídeo C, que liga assim, ó. Essa é a proinsulina. Então, a proinsulina, na hora que ela vai ser liberada, esse peptídeo C é desligado, a insulina vai para o sangue e esse peptídeo C também vai para o sangue. Então, se eu tenho um paciente recebendo insulina, e eu quero saber se eu vou poder desmamar da insulina, eu meço o peptídeo C dele no sangue. Se o peptídeo C dele no sangue estiver acima de 1 miligrama por ml, isso significa que ele tem reserva o suficiente e que provavelmente o meu desmame vai dar certo. Se o nível de peptídeo C no sangue é muito baixo, muito menos de 1 miligrama por ml, significa que as filhotas de Langerhans já morreram e não tem jeito de eu desmamar da insulina. Então, é um jeito de eu determinar se eu vou poder fazer esse paciente voltar a não usar mais insulina. Porque o paciente que usa insulina, ele caminha para deteriorar. Cada vez que ele vai ao médico, ele tem que aumentar a dose de insulina. Se você que está nos assistindo, você usa insulina, e é do diabetes tipo 2, e já usando insulina, você sabe o que eu estou falando. Cada vez que você vai, você engordou mais, porque insulina engorda, insulina envelhece, e cada vez que você vai, você precisa tomar mais. Tem que aumentar a dose, porque vai ficando resistente. Insulina causa resistência à insulina. Então, o que eu gostaria de concluir aqui é o seguinte, que insulina causa diabetes. Põe isso na cabeça. Eu sei que fizemos esse ciclo todo, tem 1h30 que nós estamos falando, mas na realidade é isso. Então, a insulina é a causadora do diabetes. Põe isso na cabeça, que é a resistência à insulina. É uma satisfação muito grande ter aqui passado essa 1h30 com você. Espero que tenha sido útil. Como o Fernando falou aí, se você quiser aprofundar, eu tenho 4 horas, esses 3 DVDs dão mais ou menos 4 horas de material riquíssimo, aprofundado, para você assistir de novo, e poder captar isso. E esse curso de câncer que nós vamos dar no final de abril, princípio de maio, ele tem duração de 3 dias, das 9 às 18 horas, ele é aberto para profissionais de saúde, então, se você é nutricionista, se você é dentista, você pode fazer o curso, e lá não só mostra toda a fisiopatologia do câncer, mas mostra também, uma vez diagnosticado, para qual a conduta que vai tomar, e principalmente, como é que você pode se prevenir. Porque hoje, se você vai viver mais de 75 anos, uma em cada 3 mulheres vai ter câncer, 1 em cada 2 homens vai ter câncer. O questionamento é você? Bom, isso vai depender de você agora, porque esse é um tratamento, é uma abordagem a longo prazo. Você tem que aprender a se prevenir disso, porque eu posso garantir para você que eu não vou ter câncer, porque eu tomo todos os cuidados necessários. Se eu ouvir falar que o Laí está com câncer, é mentira, tá bom? Pode falar que é mentira, porque não tem jeito. Isso que eu ensino, eu pratico em mim.
tudo que eu ensino para você, tudo que eu falei aqui, eu pratico em mim e na minha família. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima. Ok, Brasil, ok, mundo, muito obrigado pela sua audiência. Nós teremos um próximo encontro no novo Hangout com o Dr. Lai Ribeiro, daqui a aproximadamente 45 dias. Fiquem atentos aí no Facebook oficial do Dr. Lai Ribeiro. Queremos agradecer. Faltam apenas, Dr. Lai Ribeiro, 1.741 perguntas para serem respondidas. O nosso tempo, logicamente, é limitado, mas devagarzinho a gente vai respondendo. Agora, quem é assinante da Academia Lai Ribeiro tem acesso a todas essas respostas aí exclusivas gravadas pelo Dr. Lai Ribeiro. Muito obrigado, Brasil, muito obrigado, mundo. Até o nosso próximo encontro.